Estou com o diretor da escola, agradeço aí o professor César Diniz, que está tentando conversar aí com o pessoal do SEDUC a respeito dessa interdição. Eu conversando agora há pouco com o professor César, e ele pode nos explicar um pouquinho a respeito desse processo. Professor César, muito bom dia. Eu queria te perguntar primeiro o seguinte: há quanto tempo a comunidade escolar aqui do CIEP vem pedindo ao Estado do Rio Grande do Sul manutenção para que a escola esteja sempre organizada, arrumada, liberada, por exemplo, para poder ter atividades? Faz muitos anos isso já, né? Bom dia, Fábio. Sim, bom dia a todos os ouvintes. Me desculpe, eu estou meio atucanado aqui. Na verdade, Fábio, todas as explicações que nós temos em relação a isso fazem muitos anos mesmo que é pedido essas reformas, né, estruturais que necessitam na escola. Desde o início da nossa gestão de 2019, que nós comentamos, estou respondendo pela nossa gestão, sempre foi pedido manutenção de telhado, manutenção de caixa d'água, manutenção predial. Fizemos umas com a verba da autonomia financeira e alguns recursos, fizemos algumas trocas lá que permitiram que o CIEP continuasse funcionando. Mas também, desde gestões passadas, também tem análise de documentos também, que foram enviados ofícios, né, para a Secretaria de Educação, em outros governos também, para que fossem tomadas as devidas providências. E até hoje a gente não obteve uma resposta qualitativa a respeito disso. Sim, professor César, eu tive na escola do CIEP no Cristal quando foi interditada em função de um problema de caixa d'água. Eu fui acompanhado das diretoras, nós olhamos lá. Realmente, visualmente, eu identificava um problema de degradação de todo o sistema de água que atendia a escola. Ali foi um motivo de interdição, porque não funcionava a água dos banheiros, das pias, da cozinha e assim por diante. Então, visualmente, eu consegui identificar um problema sério que foi arrumado. Agora, na escola do CIEP, existem coisas pequenas, são manutenções pequenas, mas quando há uma informação de que há uma interdição por degradação ou até mesmo risco de colapso de uma estrutura, muitas vezes ela necessita de periciar, por exemplo. Se há um pilar que está estourando o seu vigamento, os ferros estão enferrujados, estão expostos, o pilar está estufado, como diz o outro, né? Há uma rachadura numa viga importante. Visualmente tu consegue ver que tem um problema e que precisa ser solucionado. Daqui a pouco refazer a ferragem, tem soluções, algumas têm soluções para isso. Um telhado que está com cupim, está prestes a desabar, está um telhado envergado. Bom, aí tu consegue identificar isso. Eu lhe pergunto o seguinte: alguma manifestação, alguma informação passado para o senhor ou para o conselho escolar, assim, claramente, olha, aquele pilar está tendo um problema de estrutura, está afundando, o piso está afundando. O que foi passado para o senhor ou para a direção da escola, assim, de problemas que realmente trazem perigo? Bom, fissuras em todos os prédios praticamente que não tem manutenção, eles vão ter. Sim. Mas assim, como tu me perguntaste sobre a questão de afundamento de piso, não há. Sim. Tá? Nós fizemos a troca de todos os pisos inferiores, tiramos aquele Paviflex e colocamos piso frio, e fizemos os pedreiros que estavam lá fizeram uma base muito mais boa de argamassa para colocar em cima daquilo ali. Então, não há vamos dizer, afundamento do prédio, não há. Sim. Outra sempre a gente recebia os peritos, os engenheiros da CROP, que é a
Coordenadoria Regional de Obras Públicas, né, iam lá, olhavam, viam os problemas que tinham, tiravam as fotos, né, e encaminhavam isso para os seus superiores lá na Secretaria de Obras Públicas. Mas nunca nos colocaram como alta prioridade, né, para uma reforma estrutural da envergadura que está sendo colocado agora. Nunca nos colocaram. Sim. O senhor recebeu... Eu tenho, assim, ó, neste momento, primeiro é um misto de sentimentos assim. Primeiro, frustração. Segundo, revolta. E terceiro, impaciência que eu tô, porque são 405 alunos, né, que estão com as aulas suspensas, estão tirando o direito constitucional deles estudarem. Sim. Vou fazer caça às bruxas? Não vou. Eu só quero uma solução, né, para que essas crianças elas tenham o seu direito constitucional, né, respeitado o mais rápido possível. Sim. Em relação. Tá? Eu concordo plenamente. Não é de agora que se pede, não é de agora, não é de 2019 que se pede uma atenção especial aos problemas estruturais que venham tendo de um prédio que foi se degradando com o tempo. Sim. Dá para ver que o material o material que foi utilizado para a construção não foi um material de primeira, né? Praticamente a gente que viaja o estado e conhece outras escolas também, parece que é uma falha na nascença do projeto do CIEPS. Todos eles têm uma dilatação nos módulos, mas essa dilatação, segundo engenheiros, não oferece risco, que é uma dilatação normal de colocação de bloco, né? Que ele foi feito por bloco, não, por módulos, desculpa. Sim, módulos. Então, a gente tem essa situação toda aí para verificar. Deixa eu lhe perguntar, professor César. O senhor recebeu oficialmente por parte do Corpo de Bombeiros um documento interditando a escola, correto? Sim, notificação. Sim, lhe pergunto o seguinte, claro, daqui a pouco não está com o senhor esse documento, mas o que diz sucintamente essa informação que os bombeiros lhe passam como diretor da escola? Risco alto de probabilidade de colapso estrutural do prédio. Risco alto? É isso que diz esse documento. Risco alto. Ou seja, isso aí dentro da linguagem de engenharia, que a gente foi pesquisar, isso significa que grau 3, ou seja, risco máximo, ou seja, o prédio tornou-se irrecuperável. Sim, é bastante forte o termo, né? Ou seja, isso aí, a princípio, o que nós temos dentro dessa questão é que o prédio dentro do processo todo, do técnico, estou te falando como leigo. Sim. Tá? Então, o engenheiro te daria uma explicação melhor em relação a isso, tá? Que não tem mais conserto, tem que botar abaixo. E não estou sendo alarmista, tá? Não estou sendo alarmista. É o que está lá dentro está lá tanto no laudo que eu recebi e no apontamento dos bombeiros. Sim. A gente tem que ter cuidado, né, professor César? Eu e tu que somos leigos nesse assunto de colocar uma informação de que há erro de informação por parte dos bombeiros, quem quer que seja. Porém, o impacto dessa decisão é um impacto extremamente importante. Isso aí que nós temos que ver. O senhor disse que teve engenheiro da SEDUC, da Secretaria de Ensino, na escola. O que o engenheiro informou ao senhor diretor? Tá. O engenheiro informou no laudo que realmente tem que fazer a manutenção, né? Só que isso passa por um sistema de licitação, né, que faz parte, né, que são obras de grandes valores, né, tem que fazer essa manutenção, porém, né, ele autorizava o funcionamento da escola. O laudo, junto com a RT, que é uma guia de pagamento, foi
pago, foi apresentado ao Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros não aceitou o laudo. Só para poder entender, o Regimento de Camaquã do Corpo de Bombeiros que visitou a escola, certo? Isso. Tá, esse laudo feito pelo engenheiro da SEDUC, ou contratado pela SEDUC, também foi entregue ao engenheiro de carreira da SEDUC. Sim, ele foi entregue esse laudo ao Corpo de Bombeiros de Camaquã, também o documento? Sim. Então, veio o documento e o Corpo de Bombeiros de Camaquã passou para o Comando Geral de Canoas. Certo. E o Comando Geral de Canoas, né, conforme nós recebemos a notificação, manteve a interdição. Tá. Não, é só para entender, porque às vezes, né, o comando de Camaquã está subordinado a um outro comando, determinados detalhes. Está cumprindo ordens, né? O comando de Camaquã está cumprindo ordens. E daqui a pouco, lá em Canoas, pode ser que haja engenheiro do Corpo de Bombeiros que tenha reunido as informações, né? É uma coisa que a gente tem que tentar entender. Nós estamos tentando contato com o comandante de Camaquã e o comandante de Canoas nesse momento, para tentar entender o processo, né? Porque eu, na minha opinião de leigo, né? Agora é leigo, de novo. A avaliação de um prédio, ela tem que ser feita por algum perito, pessoa que tenha que entender de construção, na minha opinião. Não Sim. adianta um pedreiro dar avaliação, não adianta eu dar uma avaliação. Tem que ser alguém que conheça a estrutura. Eu lhe pergunto o seguinte, dentro das pessoas que visitaram a escola, que o senhor viu, algum desses colegas aí do Corpo Bombeiro se identificou como engenheiro? Em nenhum momento. Nenhum momento, tá. Não, é só para a gente entender quem como é que faz o processo, porque muitas vezes o bombeiro, pelo seu treinamento, né, professor, ele visualizando, identificando uma coisa, ele interrompe o processo, ou seja, no caso da escola, ele interdita a escola até que um engenheiro venha para fazer o laudo. Mas quem virá fazer o laudo por parte dos bombeiros, ou é o laudo feito pela SEDUC agora, a partir de agora, hein? Não, Fábio, quando nós recebemos a notificação, né, o sargento que foi nos entregar a notificação, ele disse, se tiver o laudo de liberação do engenheiro da CROP ou da SEDUC, junto com a RT, que é a guia de pagamento que tem do CREAS, né? Sim. Nos apresentem lá que nós levantamos a interdição. O laudo foi favorável, né? A abertura. Sim. E aí... o laudo, né? E voltamos a ter as atividades a partir de segunda-feira, mas aí o que aconteceu? No mesmo momento já disseram que não levantariam a interdição e que levariam o chefe deles, né, que é o Comando Geral de Canoas. E aí no Comando Geral de Canoas a resposta veio umas 23 horas e 30 minutos, né? Essa informação na segunda-feira. Pois é. O senhor tá em Guaíba hoje? Estou em Porto Alegre. Em Porto Alegre. O senhor vai falar com alguém da Secretaria de Educação? Estou tentando ver o que eu consigo fazer aqui. Mas a quem o senhor tem que conversar aí na Secretaria? Só para nós poder entender. Olha, primeiro eu tenho que conversar com o pessoal da engenharia, depois eu tenho que passar tenho que tentar falar com o diretor-geral. Ontem eu consegui conversar com o subsecretário, que ele já estava em contato com o diretor adjunto, com o diretor Rômulo, né? E estava todo mundo empenhado, 12ª, o subsecretário Marcelo Jerônimo, o diretor Patrick, que é da engenharia, está todo mundo empenhado a trazer a solução para não prejudicar os alunos. O senhor tem, só para entender, o senhor é professor, obviamente, é do Estado e tem uma questão de hierarquia, mas eu lhe pergunto o seguinte, uma interdição de 400 alunos não teria que ter tocado um sinal de alerta, uma campainha na secretaria,
abrirem as portas para o professor César Diniz, representando essa escola, secretário, todo mundo cair em cima desse assunto. O senhor está penando na secretaria para tentar conseguir sensibilizar a secretaria de uma escola fechada de 400 alunos, professor? Na verdade, Fábio, com uma questão que nós temos aí, como eu te disse, né, nós estamos tentando agora, segundo as informações que eu recebo, né, uma tentativa de reverter junto ao Corpo de Bombeiros, né, porque o prédio está condenado. Sim. Olha, eu estou usando uma palavra muito forte. Não, bem isso aí mesmo. Conforme o Corpo de Bombeiros, o prédio está condenado. Todo ele. Inclusive o refeitório que não que não faz parte das junções, ele é isolado. Todo. 11.650 metros, tá? Sim. Eu vou tentar, de alguma forma, a gente poder acessar por outro caminho aí, mas eu lhe agradeço muito a atenção e nós estamos tentando, aí nossa produção tentando contato com o bombeiro aqui em Camaquã, inclusive está lá no Corpo de Bombeiros o Valério Veig, nós estamos tentando falar com o comandante Camaquã e se o comandante nos atender daqui a pouquinho, dizer ele que está numa reunião, a gente também vai tentar falar com o comandante do estado. Para tentar levar em consideração assim, como a gente conversou com eles, inclusive foi a minha vice-diretora, a professora Clair, conversou com eles, ele disse que ia levar para os chefes deles lá em Canoas, e lá em Canoas eles não liberaram, inclusive eles mandaram um parecer fazendo a interdição da escola. Uma pergunta que está chegando aqui do Rodrigo é: se o prédio está condenado pelos bombeiros, o ideal não seria lutar pela manutenção e não pela liberação? Parece que estamos considerando o risco apenas para liberar, quando o ideal seria uma solução alternativa, realocar os alunos e o Estado fazer as obras necessárias. Essa questão ela já está definida, né? A realocação dos alunos vai acontecer. Aonde? Para onde, professor César? É isso que nós estamos vendo, né? Aí tem que ver contratação de transporte, é emergencial. Tem que ver também contratação de segurança para ficar na frente para ficar na escola também. E aí a segurança tem que ser armada por causa dos bens que nós temos lá, do patrimônio que se tem lá. Hoje o nosso patrimônio está avaliado em equipamentos que nós temos lá dentro, ele está avaliado em R$200 mil. Nós não podemos desperdiçar. Isso aí tudo é dinheiro público, né, Fábio? É dinheiro de imposto. Está completamente certo, professor. Né? Então, não podemos estar desperdiçando o patrimônio público em perfeitas condições, como computadores, sala de multimeios. Além de outros produtos lá que hoje são dinheiro, cabos de energia, tudo vira isso. Bom, deixa eu lhe colocar então, o senhor, pela sua opinião, ou já informação, é isso que eu quero saber, a informação que o senhor tem, a opinião do senhor, é de que terá que ser realocado alunos para outras escolas. Isso já Essa é a informação que eu tenho. A outra coisa, então, é saber como esse pessoal todo será realocado, tanto de ida como de volta. Assim, como eu disse, o Estado tem que garantir o direito à educação dos alunos que lá estão. Então, aí, agora, foge do meu alcance, tá? Em relação a isso, a única coisa que tem que esperar a comunicação de como isso vai acontecer, tá? Mas sempre lembrando que quando tivermos essa situação, ônibus tem que ter monitores, né? Que as crianças de 6 anos não podem viajar sozinhos. Os ônibus têm que estar em condição, tem que ter com cinto de segurança, tem que ter acompanhamento. Em todos os lugares. Ou seja, é uma logística complexa. Tá, eu vou só imaginar aqui, rapidinho. Daqui a pouco temos que transferir 80, 100 alunos para a escola ali do Premem, por exemplo. Quer dizer, sim, vai ter que deslocar professor para lá, quer dizer, tem que arrumar sala de aula, tem que fazer uma estrutura paralela como se fosse em outro ambiente, porque tu não vai conseguir transferir 400 para um lugar só, né? Eu não sei como está a situação das escolas, né? Sim. Então, isso aí.
Se tiver que fazer também uma locação de um prédio, alguma coisa, a secretaria autoriza nesses casos, porque é emergencial, né? Por exemplo, eu vou citar, se nós tivermos que fazer a locação de um prédio, eu não vou citar nome, de uma faculdade, por aí, que nos atenda esses 400 alunos e que seja viável dentro da estrutura, ok, é feito essa locação desse prédio. Sim. Bom, o professor César Diniz está tentando aí em Porto Alegre resolver o assunto, mas eu queria te agradecer muito. Tu deste agora informações importantes e também não só informação importante, tu está falando aqui com os pais e mães dos alunos da tua escola, que o pessoal está ouvindo a gente. Então, para nós é super importante isso, para que a gente... O pessoal aqui está, mas a escola fechada faz alguma coisa. Eu digo que não, quem tem que fazer é o Estado, é a direção da escola. Mas foi muito bom tu ter isso, porque daqui a pouco distensiona um pouquinho essa preocupação de pai e mãe. A escola fecha o resto do ano. Tá, e vamos deixar bem claro, né, Fábio? Isso, ele não está mais ao alcance da direção, ele não está nem mais ao alcance da 12ª CRES, está em outra instância já. Sim. Isso está em outro patamar. E assim, o que eu tenho para dizer para a nossa comunidade, assim, que estão bastante preocupados e realmente tem que estar. Se eu tivesse na condição deles, eu estaria preocupado. Eu, na condição de professor e gestor da escola hoje, eu estou muito, mas muito, muito preocupado mesmo, até porque nós fizemos um trabalho incansável para colocarmos ensino médio integral na escola, para fazer esse desenvolvimento da comunidade. Estamos lutando para colocar um EJA regular de noite na escola e um EJA profissionalizante, né, com os processos já em avançado andamento. E aí a gente recebe uma notícia dessa, assim, que a gente cai, Fábio, vou te dizer assim, tu fica de mãos amarradas, né, sem poder dar uma resposta concreta para o teu pai, para o teu aluno que estão querendo qualidade, estão querendo estudar. Mas o que eu posso dizer assim, é que tudo que está dentro do nosso alcance, nós estamos fazendo, inclusive buscando soluções que nos ampare assim, o mais rápido possível para que esses alunos sejam atendidos. A prioridade é isso aí.